Olá, eu sou a doutora Carolina Luna, sou médica e presidente da ONG O Nosso Papel, que coordena o Ponto de Cultura Fazendo a Diferença em Paquetá, né? Também o projeto Andorinhas do Bem, entre outras atividades socioculturais, ambientais e ligadas à saúde. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, a esperança. Por que vamos falar sobre isso? Por conta da pandemia do novo coronavírus, que foi iniciado em 2020, nós vimos que tiveram várias ações positivas e proativas em relação à melhoria da qualidade de vida e do bem-estar, né? Não só da população como um todo, como também dos estudantes de medicina e dos profissionais da área de saúde. E um excelente exemplo foi o trabalho que vem sendo realizado pelo Programa Núcleo Interconsulta, coordenado pela professora Terezinha Belmonte na Unirio, do qual as alunas Gabriela Dias e Letícia Mello fazem parte como alunas extensionistas. A importância disso é que, se a gente não tiver uma saúde plena, né, como um bem-estar físico, social, emocional e também ambiental, né, se não tiver um eixo sobre tudo, não é possível que se desenvolva uma saúde como um todo. Então, hoje a gente vai tratar sobre esses temas de uma forma mais profunda, tá? Eu vou começar falando um pouco sobre a importância da prática de atividade física e alimentação saudável no dia a dia. A atividade física diária, obviamente que é orientada pelo educador físico, né, regular, ela é fundamental para tanto a manutenção da musculatura do corpo, né, da expansão e do desenvolvimento da caixa torácica, do pulmão, da parte cardiovascular, como também da questão do peso, que pode vir a trazer uma série de danos se a gente ficar muito parado. Além disso, a movimentação frequente ajuda também na parte cardiovascular, inclusive fazendo um melhor retorno venoso, né, e evitando, assim, a estase das veias, a piora de varizes, entre outras complicações vasculares. A alimentação saudável não é uma dieta exatamente, né? Ela pode ser feita no dia a dia, né, através de uma reeducação alimentar da família, e também pode ser feita através da orientação de nutricionistas, por exemplo, ou até mesmo médicos nutrólogos, em casos específicos em que haja necessidade disso. É importante que a alimentação seja balanceada, contendo todos os grupos de alimentos, né? Os carboidratos, principalmente incluindo carboidratos complexos, que tenham mais fibra, as proteínas, e variando o tipo de proteína, o hortifruti, né? As frutas, legumes e verduras, né? Com pelo menos 3 porções de legumes e verduras por dia e 3 porções de fruta, de preferência in natura, quando possível. Evitar a adição de açúcares, sal, conservantes, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados no dia a dia, como também é importante a ingestão de água, né, para os adultos, de pelo menos 2 litros de água por dia. Água mesmo, natural. Eu não estou dizendo suco de caixinha, refrigerante, guaraná natural, entre aspas, entre outras coisas. A gente diz água mesmo. Então, assim, a importância desse balanceamento do ritmo de vida, né? Que permite com que a pessoa tenha mais qualidade de vida e assim também possa ter o corpo mais balanceado e dentro de um indivíduo também e de uma família. A gente pode ver isso. Em relação à alimentação, também é importante ter os horários corretos para alimentação, né? Definindo o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar e a ceia, quando necessário. A importância da alimentação na mesa, com o tempo da alimentação,
e sem a presença de telas, como, por exemplo, a tela do celular e a tela do computador e outros tipos de tela que existem durante o momento da alimentação, porque acaba distraindo e faz com que a pessoa não se concentre em comer, sentir o sabor, conversar com a família, né? Acaba prestando atenção na tela e desviando da alimentação, que é o mais importante naquele momento. A gente também vai tocar muito na questão do ciclo circadiano, o ciclo vigília-sono, ou seja, de quão é importante você ter um horário de dormir, dormir horas suficientes, né, com horário regular, a higiene do sono, entre outros cuidados. Agora eu vou chamar as alunas de medicina da Unirio e também extensionistas do projeto e do programa Núcleo Interconsulta, Gabriela Dias e Letícia Mello, que desenvolveram um trabalho sobre esperança com profissionais de saúde e alunos da área de medicina durante esse ano de 2020 e continuam desenvolvendo esse trabalho. Obrigada, Carol. Então, acho interessante, acho que a Gabi vai complementar depois o meu pensamento, falar que quando a gente aborda esses assuntos como saúde, qualidade de vida, uma alimentação regrada, um sono, uma qualidade de sono, a gente aborda também o assunto sobre o nosso objeto de estudo, que é a esperança. E baseado nisso, a gente criou uma página no Facebook que a gente fala sobre a esperança num contexto de pandemia. É verdade, é um assunto muito interessante, né? Obrigada, Carol, pela introdução. A gente resolveu escolher essa temática, né? É tão importante no momento de caos global que a gente está vivendo, num momento de muito sofrimento entre as pessoas. Então, a gente criou através desse link, lógico, tudo mediado pela nossa querida professora Terezinha Belmonte, que está aqui com a gente. E a gente criou o link, né? Cenário, Espaço e Ambiente da Esperança, dentro de um programa que a gente já tinha, que era o Núcleo Interconsulta, que hoje conta com 280 membros. A gente criou esse grupo, esse link, né, esse anexo, que é o Cenário, Espaço e Ambiente da Esperança, justamente para a gente acolher essas pessoas nesse momento de luto, em todos os sentidos, né, e nesse momento que as pessoas tiveram que olhar para dentro de si. Aí a gente achou interessante também utilizar a ferramenta da mídia social, né, das redes sociais, que inicialmente a gente via como um afastamento, né, entre as pessoas, a gente via a tecnologia como um problema inicialmente, que está sendo uma companheira, uma aliada, né, dentro desse momento de isolamento. Então, foi muito interessante a gente participar desse projeto, a gente criar esse projeto, e as pessoas realmente contribuíram muito, através de poesias e textos e frases e filmes. As pessoas iam se indicando e cada vez mais essa interação, a gente tirou algo muito proveitoso e pudemos estudar em cima disso, né? E a nossa extensão trabalhou dessa forma. Eu queria saber a coisa. Ideia... Pode falar. A ideia da criação da página, principalmente esse da esperança durante a pandemia, foi de criar um microambiente de acolhimento e de disseminação do sentimento de esperança e de otimismo, né? Principalmente agora que a gente está tendo que ficar em casa e muitas pessoas estão vivenciando luto, né? Então, foi bem interessante, como a Gabi falou, houve muita troca entre os membros. Inclusive, pessoas postaram danças e outros tipos de manifestações. E foi muito interessante trabalhar com esse objetivo e com esse foco. O retorno foi bacana. Desculpa, Carol, pode falar. Eu estava pensando numa coisa aqui. Se eu consigo colocar a página para vocês, para a gente mostrar para quem está nos assistindo. Uma tela inteira, uma janela, talvez. Aqui, vou compartilhar. Então, aqui a gente consegue ver o cenário, espaço e ambiente da esperança, né? Criado pelo Núcleo Interconsulta, que vem mostrando mensagens, né? Poesias, inclusive aqui do Paulo Freire, que eu gosto muito, mensagens de esperança, vem mostrando também
perguntando para as pessoas como é que é a opinião delas em relação à esperança, em relação à cura de uma doença, né? E vários Com várias textos. O que foi questões. interessante também, Exatamente. Carol, foi a gente colocar, a gente queria usar uma linguagem muito acessível, né? Que a gente tinha, lógico, principalmente colaboradores da nossa faculdade, mas tinha pessoas de diversas escolaridades enfim. E aí dentro disso a gente queria também fazer um ambiente informativo acerca da doença. Foi um desafio até para mim, para a Letícia, fazer isso justamente nesse momento que a gente também está vivenciando muita angústia, né? Então, essa criação, conversamos muito com a professora Terezinha nesse momento de criação da página, desse link, em como a gente criar isso de uma forma proveitosa e como a gente também informar dentro disso, né? Informar acerca da doença, apesar de ser um tema, né, desgastante, um tema emocionalmente desgastante para todos nós. Então, dentro disso, para não se tornar algo muito maçante e meramente informativo, além da questão da esperança e da troca e etc e tal, a gente criou uma semana do Covid. E aí, dentro dessa semana, a gente postava no cenário Espaço Ambiente Esperança, mas principalmente dentro da nossa página, né, do programa de núcleo Interconsulta, temáticas interessantes sobre a própria doença, sobre o novo coronavírus. Então, me ajuda, Letícia, a lembrar. A gente fez inicialmente os sintomas principais. Sim, a gente também focou um pouco em combater as fake news, né? Nesse momento que estão se disseminando assim de forma absurda. Então, a gente concentrou em informações científicas de formato bem acessível, como a Gabi já falou, para que a gente pudesse atingir o nosso público, né? Os nossos seguidores e fizessem com que eles entendessem sobre a doença e também disseminando esse sentimento de esperança, porque acho que também não adianta todos os lugares falando de doença, 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 e ninguém olhando para o lado de que a gente precisa se cuidar e se unir nesse momento. Exatamente. E aí, dentro disso, colocamos, enfim, os sintomas principais, alguns sintomas associados que não eram tão divulgados, tão disseminados, formas de lavar a mão, enfim, mil questões importantes de forma acessível. A gente tirava informações do Ministério da Saúde, de artigos, enfim, da nossa faculdade, da UFRJ também. E aí, fomos tirando de vários dados científicos para criar esse ambiente acessível de entendimento. E aí foi muito interessante a troca das pessoas, as pessoas compartilhando e pedindo dicas, enfim, foi fundamental. Foi bem bacana esse nosso projeto. E vocês continuam fazendo o projeto, alimentando a página, né? E agora a gente vai ter esses vídeos juntos com a Flamatec. Com certeza, sem dúvida nenhuma. A gente pode até investir agora em falar sobre as vacinas, meu assunto favorito. Quando quiserem, podem me chamar, estou me oferecendo. Mas, enfim, a gente fez até um artigo. Eu estou sabendo e já li o artigo. Eu achei excelente. Me contem um pouco sobre o artigo que vocês fizeram. A gente, na verdade, colocou no papel, né, todo o nosso projeto, toda a nossa, enfim, todos esses dias, a gente colocou no papel, a gente, lógico, uma linguagem mais científica, né, tornando isso um artigo, mas, assim, toda a nossa experiência. Foi bem bacana, e o interessante é que eu e Letícia até estudando, conversando e debatendo antes de entrar aqui nessa conversa com vocês, a gente viu que os dados do artigo já estão desatualizados. A gente tinha antes 260 membros, agora a gente está com 280, então, assim, é interessante ver a página crescendo e de uma forma, assim, bem dinâmica. A gente inicialmente fizemos o link, criamos o link, fomos disseminando através de outras plataformas digitais, né, WhatsApp, por exemplo, dentro do próprio Facebook. E aí, lógico, o nosso nicho era aberto, não tinha nada específico, mas a maior parte das pessoas acabou se concentrando no ambiente universitário, entre os nossos colegas da Unirio. Uhum. E que muitos já estão no período de internato, da experiência do contato com pacientes, né, das experiências clínicas cirúrgicas, saúde da família, os estágios em hospital. Com certeza, com certeza. Todos passando por, cada um com a sua experiência, né? Nessa vivência louca que ninguém
tinha passado antes, que é essa pandemia desse vírus, né? E em relação à questão da importância do sono, o que vocês encontraram de interessante, assim, para passar para a população? Bom, na verdade, a gente, dentro desse ambiente até da própria esperança e dentro enfim, dessa criação desse novo mundo, né, diante da pandemia, a gente foi vendo o crescimento de muitos distúrbios diferentes, né? A gente vê muitos distúrbios do sono, pessoas que trocaram o dia pela noite e as consequências disso, né, dessa troca, muito distúrbio de ansiedade, de depressão, e aí dentro desse sentido até a gente começou a aprender novos conceitos até com a nossa professora Terezinha, que ela vai trazer para cá para conversar com a gente sobre qualidade de vida, sobre o wellness, sobre a saúde, não só como a ausência de doença, né? Mas que a gente fala tanto de doença nesse momento de pandemia, mas a saúde como um olhar global, né? Isso. E aí agora eu queria convidar a professora Terezinha para falar um pouco mais a fundo dos conceitos de wellness, saúde plena e muitos mais outros conceitos relacionados. Bom, primeiro eu queria agradecer a doutora Carolina Luna por ter convidado o grupo para fazer essa live e agradecer às extensionistas, né, Letícia e Gabriela, pela disponibilidade o tempo todo de estar a fim de cooperar e construir esse espaço, né? Cenário, espaço e ambiente de esperança. Primeiro, a gente precisa falar da sociedade pós-moderna, dessa sociedade do vazio existencial, e que as pessoas, durante a pandemia, precisaram entrar em contato consigo mesmo, saíram do contato do externo o tempo todo, porque é a sociedade da velocidade, né, para poder entrar em contato consigo mesmo. E isso gerou uma série de transtornos psíquicos, como a própria Gabriela vem mostrando, né? E o contraponto que a doutora Carolina Luna mostrou foi justamente como deveria ser essa questão da saúde em relação à nutrição, ao sono, ao exercício físico. E, na verdade, nós temos uma sociedade do burnout, que não dá tempo de fazer nada disso, que é a sociedade do fast food, né? É a sociedade que não dá tempo de fazer atividade física, é a sociedade o tempo todo das telas, e por aí vai. As telas que, no final, nos salvaram. O Núcleo Interconsulta, o projeto foi criado para que os alunos de medicina aprendessem a acolher os pacientes, as pessoas em volta. E a ideia da esperança aconteceu porque a esperança é uma forma do profissional de saúde acolher o indivíduo no sentido de dar um sentido de vida àquela pessoa que está sem esperança nenhuma. E essa disciplina foi criada pela enfermagem, né, que hoje faz parte da multidisciplinaridade, faz parte da interdisciplinaridade. E como é que eu cheguei à questão da esperança? Eu cheguei à questão da esperança através do wellness. Quando eu precisei estudar o que era o wellness, que é a saúde integral, que é um conceito que começou a aparecer depois do estudo das estatísticas vitais. Porque quanto mais você estuda numa população de que ela morre, você pode construir uma política de saúde para aquela população. O wellness, ela tem 8 dimensões: emoção, espiritual, intelectual, físico, ambiente, finanças, ocupação e social. E mostra o que a OMS, em 1948, fala, que saúde é um valor coletivo, um bem-estar de todos, de direito social, inerente à condição de cidadania, sem distinção de raça, religião, ideologia política ou condição socioeconômica. Então, na verdade, apesar dessa sociedade da pressa que nós estamos vivendo, nós temos um contraponto que é incentivo à promoção à saúde, mas não com ausência de doença, mas tipo assim, como é que uma pessoa com uma certa doença tem uma qualidade de vida
ou consegue chegar a um equilíbrio, a um bem-estar. O que mais que a gente pode falar da esperança? A esperança é isso, é você acolher o outro, né? E poder incentivar dentro dele alguma coisa que ele não tem, mas que ele precisa ter para poder lidar com um momento tão difícil. E a gente está vendo isso não só nas catástrofes mundiais, mas como nesse momento que a grande catástrofe é a pandemia, né? Então, eu acho que eu dei conta do recado que a doutora Carolina Luna me pediu, e eu acho que a Carolina mostrou muito bem como é que deve ser a atividade física, a alimentação, o sono. Os distúrbios do sono agravaram muito durante a pandemia. E como Gabriela mostrou, eles precisaram ser diagnosticados, se esse transtorno do sono era uma ansiedade, se era uma síndrome depressiva ansiosa, ou se era mais um distúrbio do sono de outra, vamos dizer assim, de outro nível, né? Porque a gente tem vários tipos de distúrbio do sono, principalmente a apneia do sono, mas que aqui não vale a pena aprofundar. Então, acho que eu não tenho muito mais a falar. Eu quero agradecer, primeiro, por ter sido aluna da Unirio, ter sido aluna extensionista do programa Núcleo Interconsulta, da professora Terezinha, ver como é que o programa continua caminhando sempre, eu estou sempre acompanhando, eu fico muito feliz pelo trabalho desenvolvido pela Letícia e pela Gabriela, não só também pela parte intelectual, do desenvolvimento intelectual delas, como também pelo empenho e pela motivação que elas têm, e o sorriso, né, que está sempre presente. Então, assim, isso é uma dádiva, continuem sendo assim. Você também, Carol, muito obrigada pela oportunidade. E professora Terezinha também, né? Vocês estão convidadas a participar não só da Flamatec... A gente, com certeza, está muito feliz de participar da Flamatec. Como também de várias outras atividades. Eu acho que uma próxima coisa que a gente poderia fazer é, talvez, mini vídeo, alguma coisa explicando, falando sobre a importância das vacinas, que eu acho que, em termos de pandemia, agora continuar com os cuidados de isolamento social da população, continuar com os cuidados pessoais, né, de lavagem das mãos, uso das máscaras, e a importância da vacinação em massa, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, criar essa consciência é importante. E, junto com isso, também o cerne de tudo que a gente conversou hoje, né? Manter a esperança viva em ação, né? Assim, cuidando de si, cuidando de quem está à volta, em todas as esferas da vida. Então, na saúde, atividade física, alimentação, sono, trabalho, questão financeira, família, amigos, como espiritualidade, né, que pode ser escolhida, cada um pode ter alguma linha, mas assim, ou várias, enfim, isso é importantíssimo, e eu acho que a gente consegue passar com essa conversa de hoje essa esperança para as pessoas. Eu acho que essa é a ideia. A gente chegou até aqui, a gente já está em 27 de janeiro de 2021, a gente já tem no Brasil 2 vacinas aprovadas, já está começando a vacinar a população. No mundo tem outras vacinas também, né? Então, assim, a gente não pode desistir de lutar e tem que ter esperança na ciência, na vida, e é isso. Tá? Sem dúvida nenhuma, Carol. Queria aproveitar o link para convidar as pessoas a participarem do nosso grupo. Quem quiser participar é pesquisar no Facebook Núcleo Interconsulta, que através da nossa página, do nosso programa de Núcleo Interconsulta, a gente consegue adicionar as pessoas no cenário, espaço e ambiente da esperança. E, sem dúvida nenhuma, a vacina vem como um sopro, um alívio, a esperança que a gente esperava, né? E cada um ter paciência, que seu tempo vai chegar de se vacinar, né? Isso é importante.
ninguém fura fila, todo mundo esperar pacientemente, que tomara a Deus que a gente consiga todos vacinados e conseguindo respirar novamente tranquilamente. Muito obrigada, Carol, pelo espaço. Eu vou mostrar aqui no final o site de vocês de novo. E eu obrigado por vocês serem minhas alunas e Carol, hoje ser a médica que é. Gabriela e Letícia vão no mesmo caminho. Eu só tenho a agradecer, professora, por todos os momentos, todos os ensinamentos. Obrigada, Carol, também, e Cláudia, por terem chamado a gente para participar dessa Flamatec. Tenho certeza que vai ser um sucesso. E o objetivo é esse, é continuar com esperança de que a vacina vai chegar e de que as coisas vão caminhando no seu ritmo e que vai ficar tudo bem. A gente vai ficar com saúde e cheio de esperança, energizados. Voltando a se abraçar, usando a tela e o corpo para se abraçar, se Deus quiser. Isso aí. Eu esqueci até de dizer uma coisa, meditação. Meditação também é muito importante. Mindfulness. Exatamente, eu tenho praticado, é excelente. Vou mostrar agora o site de vocês. Na janela, calma aí, gente, que é devagarzinho aqui. Do Núcleo Interconsulta. Então, essa aqui é a página do Facebook do Núcleo Interconsulta, né? Que a gente vê aqui as postagens, inclusive aqui falando da higiene do sono, tem vídeos, tem várias coisas. Ela foi, inclusive, reprogramada, né? Vocês mudaram, ficou muito lindo. Eu amei, ficou muito colorido, muito lindo. Amei. E aqui a gente tem a página do Cenário Espaço e Ambiente da Esperança, que também tem todas as postagens, né? E que entrando em uma, você consegue entrar na outra. E estão todos convidados. Agradeço muito, professora Terezinha, Gabriela e Letícia. Vamos programar uma próxima conversa, né? Um novo assunto. Já botei um na mesa, mas vocês podem escolher também. Vocês são livres para escolher. Tá bom? Agradeço. Um beijo a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau, meninas.